Olá, minhas irmãs e meus irmãos, mais uma vez estamos aqui, não é? Com o canal Estudo Bíblico, e dizer nesse momento a nossa alegria de mais uma vez, na manhã deste dia, estarmos reunidos com vocês para estudarmos a palavra de Deus, né? E eu gostaria de chamar a atenção de vocês e lembrando, não é, de que nós continuamos estudando o livro de Mateus. Estaremos estudando o livro de Mateus capítulo por capítulo, estaremos fazendo breves comentários a respeito de cada capítulo, de modo que será um estudo contínuo. Nesses 3 meses, nós estaremos estudando o livro de Mateus, né? O livro de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Não é? E é importante destacar disso, né, que se você que está acompanhando, por algum motivo você perdeu alguns dos estudos, é só ir lá, né, no nosso canal, no YouTube, né, canal de Obed Ferreira, e você vai ver lá todos as videoaulas, todos os estudos estão ali no meu canal. Então, se você perdeu alguma das lições, é só lá e consultar, está lá discriminado direitinho o número da lição, o tipo da lição, e ali você vai ter a oportunidade de recuperar as lições perdidas. Ou se você ainda quiser rever, né, você tem lá a oportunidade de rever algum assunto que foi compartilhado com vocês. Lembrando, né, para vocês lá dar o seu like, né, você compartilhe com alguém para que alguém também tenha a oportunidade de compartilhar os estudos do livro de Mateus, os estudos da palavra de Deus, né? E se você ainda não é inscrito, se inscreva lá no nosso canal para que toda vez que nós colocarmos, não é, uma lição, um estudo, um vídeo, você será realmente notificado, você poderá acompanhar juntamente conosco esses estudos, não é? E a lição dessa manhã, ela tem como título A Autoridade de Jesus. Lembrando que essa é a lição de número 4. A autoridade de Jesus, não é? E o texto básico para a reflexão, para o estudo dessa manhã, encontra-se no livro de Mateus, no capítulo 9, versículos 6 e 7. E eu vou fazer essa leitura juntamente com você. Gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, né, para acompanhar o nosso estudo. Diz assim a palavra de Deus em Mateus, capítulo 9, versículos 6 e 7. Palavras de Jesus. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para casa. Levantando-se, foi para sua casa. Levantando-se, foi para sua casa. Então, naquele momento, Jesus Cristo ordenou e repreendeu a enfermidade daquele homem, daquele paralítico, de sorte que até sobre a natureza, até sobre as enfermidades, o Senhor Jesus, ele tem poder. E a sua autoridade reserva justamente nesses milagres, nesses poderes manifestados pelo nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então, nesses capítulos 8 e 9, nós elencamos aqui, né, alguns eventos, os principais eventos, curas e milagres que Jesus operou, respaldando assim a autoridade do seu ministério. E ao mesmo tempo em que ele referenda a sua autoridade e a autoridade do seu ministério, né, ele também realça a fé daqueles que foram contemplados pela ação miraculosa de seus atos, de seus efeitos, não é? Então, a lição dessa manhã, nós compartilharemos com vocês pelo menos 10 episódios, 10 eventos, em que Jesus Cristo ele manifesta realmente a sua autoridade. O primeiro evento que eu gostaria de chamar a atenção de vocês era com relação à cura de um leproso. Mateus 8, de 1 a 4. E o que nos chama nesse episódio é justamente a maneira como o leproso, ele é uma pessoa socialmente rejeitada, então ele vai se colocar diante de Jesus com humildade, com confiança de que Jesus Cristo seria capaz,
não é, de atender o seu desejo, atender e suprir a sua necessidade, mas o mais importante que destaca é a maneira reverente como ele se apresentou diante de Jesus. Então veja que características, né, de uma pessoa que se coloca diante de Deus: humildade, confiança e reverência. Não é porque ele é o nosso Deus, o nosso Pai, que a gente vai se apresentar a ele, vai se chegar a ele de qualquer maneira, não. Há de ter a reverência devida ao Senhor. E nesse episódio ainda nós destacamos duas situações interessantes. A primeira é que Jesus pede para que ele não conte nada daquilo a ninguém. E em segundo, ele pede, ele ordena, ele encaminha para que aquele homem ele se apresentasse ao sacerdote da cidade. Nessa primeira instrução que o Senhor Jesus dá para ele dizer não contar para ninguém, a gente vai entender isso à luz do Evangelho de João, capítulo 7, versículos 30 e 32. Naquele momento em que Jesus estava iniciando seu ministério, né, e já chegava o conhecimento das autoridades religiosas, então os fariseus principalmente tentavam encontrar uma maneira de prender Jesus Cristo. E aquele ainda não era o momento de Jesus Cristo ser preso. Então ele precisava de ter um certo anonimato para que ele pudesse desenvolver o seu ministério com relativa tranquilidade. E em segundo lugar, ele pede para que o paralítico, depois de curado, ele se apresente ao sacerdote. Como Jesus Cristo, como dissemos nas primeiras lições, né, que Jesus Cristo nasceu debaixo da lei, ele precisava também naquele momento cumprir a lei. Então, Levítico capítulo 13 vai falar justamente da importância, da necessidade, da obrigatoriedade de que toda pessoa leprosa, né, precisaria se apresentar, depois de curada, precisaria se apresentar regularmente ao sacerdote local para que ele verificasse e desse sim o sinal de curado. Então Jesus Cristo manda que ele vá, que ele se apresente ali ao sacerdote dessa cidade. O interessante justamente nas curas que Jesus operava, que não houve apenas uma restauração física, houve também uma restauração emocional e uma restauração social. Veja que ao final Jesus Cristo toma o teu leito e vai para a tua casa, ou seja, ele teve a dignidade dele restaurada, o seu físico restaurado, ele agora volta ao convívio da sua família e, consequentemente, o convívio social. Então, a cura de Jesus, a intervenção de Jesus, ela tem esses aspectos que abrangem a vida daquele que foi agraciado. Um segundo evento é a figura do centurião, né, e a cura do seu servo. Né? Aquele centurião, sabendo da fama de Jesus Cristo, certamente ele conhecia Jesus Cristo e conhecia tanto a ponto de ele procurar Jesus e interceder por um servo seu. Veja ali que aquele homem era um homem estrangeiro, muito provavelmente um romano, ou pelo menos uma pessoa com cidadania romana, que ele era o centurião, era o comandante de uma centúria, de um cento de soldados, né? Mas ele vai interceder pelo simples servo, mas ele mostrava consideração por aquele servo, por aquela pessoa, a ponto de se apresentar a Jesus. O interessante é que no diálogo que ele trata com Jesus, né, ele reconhece a autoridade de Jesus. Ele diz: eu sou um homem sob autoridade. Ele era um comandante, ele, como um militar, ele sabia o que é ter autoridade. E ele dizia: eu digo para um soldado meu, vai, e ele vai. Eu digo, vem, e ele vem. Eu digo para um servo, faz, e ele faz. Então, Senhor, se tu deres a ordem para que seja curado o meu servo, mesmo instante, o Senhor não precisa ir na minha casa não, porque eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas se daqui mesmo o Senhor determinar a cura, o meu servo ele será curado. Então aquele homem demonstra uma fé tal que, sabendo ele que mesmo à distância, Jesus Cristo tinha autoridade, tinha poder para curar. E aquela situação foi tão incrível que impressionou Jesus dizer, dentro de Israel, nenhum tinha uma fé como a daquele homem. Então veja que a ação daquele homem, a fé daquele homem respaldou, né? Fez com que o Senhor Jesus liberasse o poder da cura. Não é? Então naquele momento aquele homem estava curado. E
Importante saber também e salientar que quando hoje pessoas ainda são portadoras, né, de, não se diz mais de lepra, mas se diz de hanseníase, né? Então já não há mais as internações como lá no passado, né? Um passado até recente, em que as pessoas eram excluídas, colocadas à margem da sociedade. Hoje o tratamento, o diagnóstico é feito, né, precocemente, e o tratamento pode ser feito em casa. Então, hoje já não se usa mais a expressão lepra, mas a expressão hanseníase. De sorte que Jesus veio para todos, não só para os judeus, mas para os gregos, para os romanos e para nós hoje também. O terceiro evento é a cura, né, da sogra de Pedro. Mateus 8, 14 a 17. Muito provavelmente os estudiosos, os pesquisadores alegam que ela teve uma febre muito alta, pode ter sido a febre tifoide, pode ter sido malária, por conta da localização daquela região próximo de rios, próximo de áreas alagadas, né? E então muito provavelmente ela sofreu de febre tifoide ou malária, foi uma febre muito forte, mas interessante destacar nesse evento é que depois de que ela é curada, né, depois que ela é curada, o texto diz que ela se levantou rapidamente e foi preparar uma refeição para aqueles que estavam ali presentes. Veja, para uma mulher que estava doente, ela se foi curada, ela se levantou e rapidamente foi preparar um lanche para aquelas pessoas que estavam ali visitando. O quarto evento que a gente destaca é a cura dos dois endemoniados. Mateus 8, versículos 28 a 34. O texto relata apenas um breve diálogo entre Jesus e os demônios, né? Não entra em tantos detalhes. Destaca também o incômodo que algumas pessoas tiveram pelos prejuízos dos porcos que estavam ali. Veja que a população estava mais preocupada com o prejuízo dos porcos do que propriamente pela cura daqueles dois homens que vivem atormentando a cidade e ao mesmo tempo eram atormentados, não é, por aqueles demônios ali. Então, mais que as pessoas precisariam entender que a cura, a libertação daqueles homens seria o mais que suficiente. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de presenciar uma cena de possessão demoníaca. Eu tive pelo menos 2 ou 3 vezes a oportunidade de ver e vi quanto é terrível a ação de Satanás na vida da pessoa, né? Caso mesmo de uma mulher, 5, 6 homens quase não conseguiram dominar aquela mulher, dado a força, não é, que aquela mulher se manifestou ali, não é? E foi realmente uma situação bastante amedrontadora. E eu fico imaginando o semblante daqueles dois homens ali ao se deparar com Jesus, aquelas entidades ali tentando convencer Jesus Cristo de que não era sair, mas Jesus Cristo com autoridade expulsou aqueles demônios daqueles dois homens, trazendo a libertação e a cura para aqueles homens dali, tá certo? Então, quem presenciou uma cena dessa é lamentável, e aí a gente vê como é importante a presença de Jesus Cristo na vida da humanidade. Um quinto ponto, um quinto evento seria a cura de um paralítico em Cafarnaum, não é? Esse episódio recentemente eu preguei sobre ele, e o que nos chama a atenção desse texto que se encontra em Mateus 9, de 1 a 8, é justamente o momento em que eles abrem um buraco no teto, né, daquela casa. Vale salientar que naquele tempo o teto não era de telha como nós temos hoje, não é? Era madeiras, barro misturado com palha, então a arquitetura da coberta daquela casa não era fácil. E eu fico imaginando o semblante de Jesus Cristo ao ver aqueles homens, né, com um ato de fé, descendo com dificuldade aquele paralítico dali. Então o coração de Jesus Cristo foi movido de tal forma que não apenas curou, mas principalmente salvou aqueles homens dali, não é? Então veja Jesus contemplando a fé daqueles homens. Hoje nós não temos mais Jesus conosco, mas pela fé nós entramos na presença do nosso Deus. Então hoje continua Deus, continua Jesus operando as maravilhas e os milagres
na vida daquele que principalmente o busca com fé. O sexto evento fala da cura da filha de Jairo, né? Jairo, Mateus, capítulo 9, versículos 18 a 26. E esse Jairo era um chefe de sinagoga, era um homem religioso, mas mesmo ele tendo a sua religiosidade, muito provavelmente era um judeu daquele realmente que prezava pela doutrina judaica, mas aquele homem, ao ver Jesus Cristo, ele reconhece Jesus Cristo autoridade suficiente para que fosse curar aquela sua filha. E quando eles chegam lá, a criança estava morta e as pessoas em pranto, chorando, e eles, Senhor, minha filha morreu, e agora? E Jesus Cristo disse, não, sua filha ela não morreu, sua filha ela dorme. Veja que com que autoridade Jesus Cristo operava, né, a ponto de comparar a morte a um simples sono. E o texto diz que as pessoas sorriram dele por ele ter dito aquilo. No entanto, ele tomou a menina pela mão e a menina se levantou e saiu pulando, brincando e foi abraçar os seus pais. E eu fico mais uma vez imaginando qual foi o semblante e o rosto daquelas pessoas que zombavam. Então aquela criança ela ficou de pé, abraçou os pais, os vizinhos, os amigos, todos que estavam ali presentes. Então, mais uma vez, o Senhor Jesus não apenas curava as pessoas, mas trazia restauração de vida, ressurreição, dignidade, introdução da pessoa, do indivíduo no seio da sua família e também da própria sociedade. Um sétimo evento que a gente destaca nesse texto é a cura de uma mulher com fluxo de sangue. Não é? Esse é um episódio, poder mais conhecido das pessoas, mas sempre é bom nós relembrarmos e mostrarmos o poder e a autoridade que o Senhor Jesus tem na vida das pessoas e na própria natureza. Mateus 9, versículo 22, não é? Então veja que nesse texto, mais uma vez, a demonstração de fé. Ela não precisou pedir, não precisou clamar, não precisou gritar, não precisou nada. Ela tão somente com a sua fé tocou as vestes de Jesus. Ao ponto de Jesus sentir que de mim saiu poder, de mim saiu poder, de mim saiu virtude, de mim saiu autoridade. Hoje, nós não temos mais Jesus Cristo fisicamente presentes para tocar-lhes nas vestes, mas se com a nossa fé nós clamarmos a Ele, certamente que dentro do propósito dele, a cura será liberada. Como eu disse inicialmente, Jesus Cristo fez esses milagres para expor, para revelar, para apresentar a sua autoridade divina. Mas quando ele operou, ele trouxe restauração de vida, mas principalmente salvação. Era aqui de pecados, que era o que os judeus ainda não estavam entendendo, ainda não estavam vendo em Jesus Cristo. Não é? Não era o libertar Israel do jugo do Império Romano ou do jugo de qualquer outra nação, mas era principalmente para libertar o homem do jugo do pecado, não é? Do jugo do pecado. Então, mas a fé, ela tem que acompanhar o clamor e o pedido. O oitavo evento fala da cura de 2 cegos, não é? Mateus 9, 27 e 34. Aqui no texto eles pediram a Jesus Cristo para serem curados, para terem as suas vistas restauradas. Mas o Jesus Cristo dessa vez ele faz diferente. Ele pergunta para aqueles 2 homens, vocês creem que eu sou capaz de operar esse milagre? E aí eles dizem sim, cremos que tu és capaz. Né? Quando no momento de batismo, né, nas nossas igrejas, o pastor, o celebrante, ele costuma perguntar lá para o batizando se eles creem que Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é Salvador, e com uma declaração pública de fé, né, eles confessam sim, eu creio. Então, nesse momento daqui, aqueles 2 cegos, eles tiveram as suas vidas restauradas, a vista restaurada, mas mais uma vez a salvação foi completa na vida daquelas 2 pessoas, daqueles 2 cegos. Então nós vemos aqui, nesses 8 eventos que eu elenquei, não é? A ação de Jesus Cristo mostrando ali, principalmente para os judeus, confirmando a sua messianidade. Né? Ele era o Messias prometido, o Cristo prometido de todo o Antigo Testamento. Mas ainda assim aquele povo, Israel, de coração duro, a maioria não creu nas suas ações. Mas independente
não é, de crerem ou não, Jesus Cristo manifestou a sua autoridade através daqueles milagres. Então, nesse momento, não é, nós vamos orar, vamos curvar as nossas cabeças. E você, de onde você está, ore nesse momento intercedendo por uma pessoa que você entenda que precisa ser salva, precisa ser curada por Jesus Cristo, não é? Então, nesse momento, curve a sua cabeça e ore a Deus, intercedendo, não é, por essa pessoa. Oremos. Amantíssimo Deus e soberano Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia que estamos na tua presença. Te agradecemos, Senhor, pelos milagres que o Senhor operou e tem operado na vida da humanidade, Senhor. Assim, ó Pai, respaldando a sua autoridade e o seu poder sobre os elementos da terra, da atmosfera, do ar, dos principados e das potestades, mas acima de tudo, ó Pai, na vida da tua criação. Que nesse momento, ó Pai, os teus filhos estão nesse momento orando, intercedendo pela vida de alguém, ó Pai, que precisa da tua intervenção, Senhor. Que com fé eles clamem em seus corações, crendo, ó Pai, que tu tens poder para salvar, para libertar, para curar, ó Pai, para restaurar a natureza de cada indivíduo, de cada pessoa que é alvo dessa oração. Fica, pois, conosco, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, aquele que vive e que reina hoje para todos sempre. Amém, Senhor. Meus irmãos, até o próximo domingo, assim o Senhor Deus queira. E se Ele quiser, certamente estaremos compartilhando os nossos estudos no Evangelho segundo Mateus, não é? Tenha um bom dia, uma boa semana na presença do nosso Jesus. Um abraço.